Olá a todos do canal, estou mais uma vez aqui para estar falando com você um pouco sobre a palavra, para meditarmos juntos. Já quero pedir para você deixar o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, comente também os vídeos, você que gosta da palavra do Senhor. Vamos estar aqui hoje falando sobre a palavra, vamos continuar aqui, né? Você que já deve ter lido aí na capinha, vamos estar aqui falando sobre Gálatas 1 ainda. E a pergunta que não quer calar: quem é o seu Senhor? A quem você serve? Eu vou ler rapidamente aqui Gálatas 1, versículos 10 e 11, que diz assim: Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ainda diz aqui: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens. Amém? Então aqui nós vemos claramente a declaração de Paulo, né? Deixando bem claro ali que ele era servo de Cristo e não de homens. Isso veio me trazendo a meditação acerca de várias situações, né? A primeira dela que eu meditei acerca desse assunto foi acerca de a diferença em seguir a Cristo e a seguir a homens, né? Homens, seguir a homens, servir a homens, não é algo positivo para a nossa vida. Por quê? Porque homens são falhos. Vai ter uma hora que ele vai errar, vai ter uma hora que ele vai falhar. E o que tem acontecido com muitas pessoas que servem a homens ou seguem a homens? Tem parado pelo caminho. Porque homens são falhos e quando eles falham, as pessoas que os seguem e que os servem, que estão servindo a ele, acabam falhando, desanimando, se entristecendo, mudando de igreja. Alguns migram para outras religiões. Então é algo muito sério. E Paulo deixa claro aqui a necessidade que nós precisamos ter de servir a Cristo, porque foi Ele quem morreu por nós na cruz. É a Cristo que nós servimos. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. E é a Ele que nós devemos obediência, ao Senhor Jesus. E por isso, infelizmente, temos visto, né, essas situações assim adversas no nosso meio, de muitas pessoas que desanimam, que às vezes se perdem pelo caminho por estarem olhando para homens. E ele ainda fala mais aqui, né? Ele diz aqui ainda mais, ó. Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Olha que coisa séria que ele fala. Se eu for agradar os homens, eu não vou estar servindo a Deus, né? É isso que ele está falando aqui. Se eu procuro agradar homens, não sou servo de Cristo. Então, isso diz para nós que na maioria das vezes, para nós sermos servos do Senhor, servirmos a Deus em espírito e verdade, vamos desagradar homens. Vamos desagradar homens. E não estamos aqui para agradar a homens, nós estamos aqui para agradar o Senhor. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. E na maioria das vezes, você, para servir a Deus, para pregar a verdade, para falar a verdade, você vai estar desagradando a homens. Mas isso não importa para nós. O que importa para nós é pregar a verdade, é falar a verdade, para que, primeiramente, nós sejamos salvos e, segundo, que nós conseguimos, através da pregação do Evangelho, alcançar vidas, almas que estão se perdendo, que estão perecendo. Entende? Então precisamos verdadeiramente seguir esse exemplo que Paulo deu aqui, né? Eu ainda coloquei algumas observações aqui, peraí. Ainda falando sobre aqueles que agradam a homens, que servem a homens, né? O homem é falho.
E muitas das vezes as pessoas acabam repetindo os mesmos erros, né? Às vezes, quando você começa a olhar para o homem, em vez de olhar para Cristo, servir a Cristo, você começa a querer servir a homens, fazer as coisas para agradar, fazer as coisas para aparecer. Não, eu preciso fazer isso porque o pastor falou, porque o pastor me chamou, né? Não, eu preciso estar presente, porque senão não é isso. Você não tem que estar na igreja, você não tem que fazer a obra para agradar o seu pastor, você tem que fazer a obra para agradar a Deus, para servir a Ele, porque se você verdadeiramente for um servo de Deus, você vai estar envolvido, você vai estar empenhado, independentemente do que pense, do que achem de você. Entende a diferença? E tem muitas pessoas se perdendo com isso, confundindo isso. Só que, para você agradar ao Senhor Jesus, servi-lo a Ele em espírito e em verdade, lembra daquela conversa que Jesus teve com aquela mulher lá no poço de Samaria, a mulher samaritana? Olha, vai ter um tempo, e o tempo é já, agora, imediatamente, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Porque a pergunta foi, onde a gente deve adorar? Na igreja, no monte? Onde? Não, em espírito e em verdade. Aonde você estiver, né? E aí, para você servir a Jesus, para você seguir os passos de Jesus, você precisa conhecer Jesus, né? Você precisa conhecer. Como é que se conhece a Cristo? Primeiramente, aceitando Ele como único e suficiente Salvador. Segundo passo, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, porque Deus se revela para os seus através da palavra. Quando você lê a Bíblia, você começa a conhecer Jesus. Você começa a saber quem é que te chamou, quem é que você está servindo, o que é que agrada ou desagrada ao Senhor. Você não pode se guiar tão somente pelo aquilo que você ouve, mas você precisa ler. Né? A palavra fala sobre os bereanos, né? Os bereanos eram um povo que os servos de Deus estavam ali pregando e eles iam lá ver se é exatamente aquilo que estava sendo dito. Então, a necessidade de ler a Bíblia, de conhecer, para que você não seja enganado, para que você não deixe se levar e comece a servir ao homem em vez de servir a Deus. Quantos têm se confundido? Quantos ficam pelos caminhos? Quantos se decepcionam com situações, se entristecem e saem e vão para outras igrejas e não param em lugar nenhum? Porque o homem é falho. Então, se você vai para uma igreja para servir a homem, para agradar a homem, você não vai suportar, porque ele vai falhar, vai acontecer alguma situação ali que vai te desagradar, daqui a pouco você está indo para outro lugar de novo. Mas se você está servindo a Cristo, inserida onde você estiver, seja o que estiver acontecendo, mas se você está ali com o propósito de servir ao Senhor e verdadeiramente desempenhando esse papel, você não vai esmorecer, não vai parar. Por quê? Se você conhece o Senhor, você não vai se decepcionar com Ele, com Jesus, porque Jesus é perfeito. Jesus não falha, Jesus não erra, Jesus não cai, Ele não vai te decepcionar. Então você precisa estar firmado nele, Ele é a rocha. Eu não quero falar muito, senão pode o vídeo ficar muito grande, né? Porém, eu quero deixar, né, para você essa meditação acerca dessa palavra, a qual Paulo falou. Você não foi chamado para agradar homens. E eu não estou falando de rebeldia, de rebelião, longe de mim, está repreendido isso, porque isso não agrada a Deus, hein? Eu estou falando de você olhar para Cristo, porque se você verdadeiramente é um servo do Senhor, você vai ser um bom membro de igreja. Você vai ser um bom marido, um bom filho, uma boa esposa, se você verdadeiramente estiver servindo a Deus, entende? Isso é uma consequência daqueles que servem ao Senhor. Então, queridos, olhem para Jesus, não olhem para as situações que têm nos cercado, os dias são maus. Se você for olhar para a falha de homem, você não vai conseguir suportar e vencer. A palavra diz que o céu é tomado à força, é na força, querido. É vencendo a cada dia. Como? Olhando para aquele que te chamou, olhando para Jesus, Ele é o nosso alvo. Não seja confundido pelo adversário,
Permaneça firme aonde Deus te chamou, aonde Deus te colocou, aonde você está agora. Qual a igreja que você faz parte? Seja firme com o Senhor. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e verdade. Onde você estiver, faça você a diferença. Entende? Não desista, não desanime, não vá para outro lugar. Continue aí perseverando em oração, em obediência. E você vai ver o agir de Deus. Aleluia! Entende? Pare de olhar para homens, olhe para Jesus. Ele é o nosso alvo, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, falar mais profundamente no teu coração, que a graça, a paz do Senhor encha o teu coração de alegria, de gozo, ânimo, onde quer que você estiver servindo ao Senhor. Não desista, persevere. Amém? Pode ser que o Senhor vai fazer uma grande obra aí através de você e da sua vida. Que Deus possa abençoar cada um neste dia. Não esqueça de dar seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Comente os vídeos, tá bom? Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.